Bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego. Nesse vídeo veremos como o inimigo, ao encostar no player, machuca o player e também como o player morre, tocando então a animação de machucado do player, a animação de morte do player e depois que o player morre, como é que carrega a cena de novo, voltando para o início. Então, vamos lá. Para isso, o que a gente precisa fazer? Criar duas animações. Uma animação de machucado do player, ou hurt em inglês, e morte ou death em inglês. Beleza? Estou gastando meu inglês aqui. Então vamos lá. Vamos aqui no Player Animations. Tem Fall, Idle, Jump, Run. Agora a gente vai acrescentar duas, que é Death, quando ele morre, e Hurt, quando ele apanha. Beleza? E a primeira que a gente vai testar e fazer acontecer é a de Hurt. Quando o inimigo encostar no player, ele tem que ficar machucado. E além de ficar machucado, uma outra coisa que a gente vai precisar fazer é muito comum em jogos das duas ou o inimigo ao encostar no player, ele empurra o player para trás, então o inimigo vem daqui e empurra o player para o outro lado, ou pelo menos o inimigo, quando encosta no player, toca a animação dele estar machucado, mas o player não consegue se mexer. Beleza? Essa então vai ser a nossa ideia. Vamos implementar isso aqui, mas primeiro a animação. Então, com o player selecionado, para garantir que está na animação mesmo, vem em Animator, a gente pega aqui Hurt e coloca aqui. O que acontece? Essa animação de Hurt, imagina que ele está correndo. Se o inimigo encostar nele, precisa tocar a animação de Hurt. Se ele estiver pulando, se ele estiver caindo, se ele estiver parado, em qualquer um desses casos, todas essas ações elas precisam ser interrompidas para que toque a animação de Hurt. Então, não é um estado que o player está, mas na verdade é algo que é ativado. Então, em vez da gente usar o parâmetro state, a gente vai usar um gatilho, ou em inglês, trigger. Se você está com dúvida do que está acontecendo aqui, você precisa ver o vídeo sobre como animar o player. Então vamos aqui adicionar um parâmetro que é trigger, vamos chamar de hurt. E quando é que ele pode ficar hurt? A partir de qualquer estado. Então vou pegar esse exit, vou botar aqui embaixo. Então a partir de qualquer estado, faz uma transição para hurt. Como? Na verdade, quando? Em que condição? Quando for ativado o trigger hurt. Beleza? E não tem exit time, porque é a qualquer momento. E em quanto tempo faz essa transição? De maneira instantânea. Tá? E quando acaba a animação hurt, a gente quer voltar para idle. Então, vou botar aqui. Então, quando acabar a animação de hurt. Só isso. Então, não tem nenhuma condição. É simplesmente, quando chegar em 1, ou seja, 100% da animação. Por isso que você está vendo, quando estava 0,75, tem aqui uma interseção entre os dois, tá vendo? É porque é 75% da animação hurt fazendo essa transição. A gente não quer isso, a gente quer assim que terminar a animação de hurt e de maneira instantânea. Por isso que acabou aqui o hurt e aí já instantaneamente vira idle. É isso que a gente quer mesmo. Então, tá bom, voltar aqui para a cena. Vou aqui com o player selecionado, você pode apertar Ctrl 6 ou Windows Animation. Então a gente vem aqui para animação selecionada Hurt, Assets,
no caso está no Medieval Warrior Pack 2, Sprites, e o que a gente quer é Take Hit White Silhouette. Por enquanto, é essa que a gente está usando. Num outro vídeo, a gente vai usar um shader para que a partir desse shader é que faça piscar branco. Se você olhar aqui embaixo, você não está enxergando por causa do meu rosto. Vou tirar aqui, ó. Então você está vendo que aqui embaixo tem um quadro que é branco. Então isso quem fez foi o artista, não foi o desenvolvedor. No caso, a gente, não foi a gente que implementou isso. Já está na própria sequência de sprites. Então tem até uma outra que o artista fez que não tem essa silhueta branca. Então tá vendo que esse quadro aqui, em uma sequência de sprites, o artista colocou sem esse contorno, na verdade, todo o frame pintado de branco, ou esse aqui que é com white silhouette, e é esse que a gente quer. Então, só verifica se está aqui 32 pixels por unidade mesmo. Clica na primeira, Shift, vai até a última, bota aqui no Take Hit, e com 5 frames de distância entre cada quadro. Então, se a gente tocar aqui, ó, então, tá assim. E o que acontece? Para ficar uma distância de 5 frames para cada um, a gente pega o primeiro quadro e bota aqui de novo com Ctrl+C, Ctrl+V, ou seleciona aqui e coloca. Mesma coisa. Então, tá mais suave essa transição, não tá abrupta quando chega no último quadro e vem para cá, mas a gente não quer que fique piscando desse jeito, né? Então aqui é só para testar, é uma animação que a gente não quer que fique em loop, tá bom? Então, de fato, só quando o inimigo encostar no player. Então, vamos voltar aqui para o player. Então, nas animações, ó, essa animação ela não tem loop time. O que a gente tem que fazer agora? Lá no script do inimigo, a gente já tinha feito lá no início, quando a gente criou o inimigo, o que foi feito? A gente deixou avisado lá no player, né? No player hurt, o método hurt do player, simplesmente escrevendo que o player foi machucado. Player hurt. Então isso está lá no vídeo, quando a gente criou o inimigo. Então, se a gente olhar aqui no enemy, existe um callback aqui, que é o onCollisionEnter. Quando essa colisão tem a tag player, o que acontece? É avisado ao player como o GameObject, que está atrelado a esse collision, pega o componente do tipo player e chama esse método hurt. O que esse método hurt faz? Se a gente olhar o script do player, por enquanto só aparece escrito player hurt. Então, vamos ver isso acontecendo? Então, se você não reparou nos outros vídeos, vai aparecer aqui, ó, vou destacar o console, quando o player encostar no inimigo, ó, apareceu player hurt. E a gente vê que só isso que acontece, o inimigo continua empurrando o player, e eu consigo empurrar o inimigo, a gente consegue fazer, continua tudo. Então a gente vai ter que mexer agora aqui, em vez de escrever player hurt, o que a gente quer fazer? A gente quer ativar o trigger no animator. Então, em vez de a gente fazer isso aqui, ó, que é set state com um valor inteiro, a gente quer setar um trigger. E o trigger, o que acontece? Tem essa ideia de disparou um gatilho, ou naquelas armadilhas, né, com uma cordinha, arrebentou aquele fio e aí disparou o gatilho para a armadilha. Então essa é a ideia do trigger. Então, justamente, a única coisa que a gente precisa fazer é, no animator, .set trigger, a gente só precisa passar o nome do trigger. E o nome do trigger é hurt. Lembrando que precisa ficar idêntico, tá lá. E a gente botou com H maiúsculo. Agora,
a gente também precisa colocar aqui, ó, que ele não pode se mover, ó. Can move igual a false. Só que agora a gente em algum momento precisa dizer que ele pode se mexer de novo. Quando que ele vai poder se mexer de novo? A gente vai criar aqui uma public void can move, um método, e simplesmente ele vai dizer que can move é true. E quando que vai can move ser chamado? Quando acabar a animação de hurt. Então, a gente volta lá na animação de hurt. Então, vou apertar aqui Ctrl 6. Hurt. Quando acaba a animação de hurt. Então, aqui ó, no próximo frame, adiciona aqui um animation event, que é can move. Então, agora, rodando isso daqui, o que é esperado? Ao encostar no inimigo, ele para de se mover, e assim que a animação de hurt acaba, ele pode voltar a se mover. Por isso que ele foi arrastado para trás. Então isso é bem bacana. E se estiver pulando, ele é jogado para trás. Beleza? Porque você não consegue mais, o player não consegue mais aplicar movimento no eixo horizontal e também não consegue pular. Então se eu tiver aqui encostar e tentar pular, ó, não consegue. Então vou aqui apertar espaço quando ele encostar, ó. Não sei se você ouviu, mas não consegue pular. E agora é implementar a morte, porque não tem HP ainda implementado nesse jogo, não tem implementado hit point, ponto de vida para o jogador, e sem nada visual para isso, mas mesmo sem visual não tem esse conceito, e isso é para um outro vídeo. Então o que a gente vai fazer? Assim que acabar a animação de hurt, também vai chamar a animação de death. Como? A gente vai precisar criar no animator o trigger death. E quando é que vai ser chamado? Quando? Por simplicidade, com essa mesma lógica do nState. Então, empurra para lá, vem aqui death e solta. Quando é que vai ser transicionado? Quando tiver o trigger death acionado, não tem transition duration. Ok? E quando que isso vai ser chamado? A gente vai precisar criar aqui uma public void death. E, na verdade, hurt precisa sim ser public, porque quem está chamando é o inimigo. Mas can move e death pode ser private. Então vou até apagar isso aqui para a gente ver funcionando, porque o animator, quando chama essa função, está chamando como se estivesse aqui por dentro. Tá? Então vai set trigger do animator, set trigger, o teclado desconfigurou, death. Ok? E já adiantando, quando chegar no final da animação de death, a gente quer recarregar a cena. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Então, vamos implementar aqui agora a animação, né, de death. Então, assets, Medieval Warrior Pack 2. Tá aqui, ó. Death, 32 pixels por unidade. Então, animação death. Clica no primeiro, bota no último. A cada 5 frames. Então, é essa a animação que a gente quer. Show de bola. Então, por enquanto, não estou preocupado com o que vai acontecer depois, mas já adiantando, depois que ele morrer, a gente quer carregar a cena. E o que acontece? Ele pode se mover quando morre? Não pode se mover quando morre. Então, o que a gente quer é que,
enquanto estiver tocando ali a animação de death, ele não pode se mover, ok? Então, do mesmo jeito, quando ativar o death, o can move é igual a false. Beleza? Então, vamos ver isso funcionando. Aqui, ó, no player animator, quando acaba o hurt, ele não só volta para o can move, mas aqui no nosso caso, vou botar aqui do lado para não ficar um em cima do outro, vai chamar death. Então, vamos lá. Quando o inimigo encostar no player, toca a animação de hurt e logo depois a de morte. Só que o que acontece? Você viu que o inimigo, ele empurrou o player depois que estava na animação de morte, ó. Por isso que ele está escorregando. A gente não quer isso. Então, o que a gente quer fazer para garantir que o inimigo não vai conseguir empurrar o player? A gente pode fazer de várias formas diferentes, mas uma das formas que eu gosto de fazer isso é tornar o player não colidível. Então, só que se a gente desabilitar o collider do player, ele vai vazar do cenário. Então, não sei se essa é uma boa estratégia. Ou a gente precisa fazer mais alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Vai mexer em duas coisas. Na colisão, por quê? Porque senão pode ser que quando ele estiver ainda animando, ali na animação de morte, um outro inimigo encosta nele, aí chama o trigger de novo. Então não pode ter colisão depois dele ativar esse trigger de morte. Então o RB nada. A gente tem que pegar o componente collider, então a gente vai criar aqui um collider 2D, collider igual a get component collider 2D, porque o collider que a gente está usando para ele é um collider 2D, independente de ser circle, box, capsule, todos eles são 2D. E o que a gente quer mexer nesse collider? Ó, enabled igual a false. Só que se a gente só fizer isso, olha o que vai acontecer. É engraçado. Inclusive tem jogo que faz isso. Quando o player morre, toca uma animaçãozinha, por exemplo, ele dá um pulinho e aí depois cai no cenário. Ok, mas para esse jogo não parece fazer muito sentido. Não parece muito ser a pegada desse jogo. E pior, como está sem collider, agora ele está passando direto. Então se a gente clicar aqui, ó, no player, vai ver que o Y dele está diminuindo, está caindo para sempre. Não é essa a proposta. Mas a gente pode ver aqui, ó, Gravity Scale. Então, se a gente botar igual a 0, quer dizer que não tem mais... ele não é mais afetado pela gravidade. Então, a gente pode vir aqui em Rigid Body, Gravity Scale igual a 0. Então, se a gente fizer isso, ele não vai ser mais afetado pela gravidade. Então, o que é esperado agora? Que o inimigo consiga passar por cima dele, por exemplo, e o player não vai cair no cenário, porque ele vai ficar flutuando, já que ele perdeu a habilidade de ser incomodado pela gravidade. Então, vamos aqui rodar de novo. Vou ficar num lugar em que o inimigo vai conseguir passar por cima do player.
aqui na patrulha. Bom, o que acontece? Quando ele é machucado, ele está conseguindo ser empurrado. Vou arrastar o player para o lado, para ver ó, que o inimigo vai passar por cima dele. Beleza? Ele perdeu a habilidade de colidir com as coisas e ele não cai no cenário, porque o Gravity Scale é 0. Simplesinho e funcional. Só que o que a gente precisa fazer? Quando terminar de tocar a animação de morte, tem que reiniciar a cena. E aqui, ó, como nada está devolvendo o Can Move, a gente não consegue mover. Ok? Então, para finalizar agora, vamos criar aqui um void reload scene. Então, o que a gente precisa fazer? Existe um pacote que é um namespace using unit engine.scene management. A gente precisa disso para usar toda a parte de gerenciamento de cenas. Então a gente vai chamar o scene manager e a gente tem que carregar uma cena. Load scene. Tem duas maneiras da gente carregar a cena. A gente pode olhar qual é o build index da cena que a gente quer carregar, mas imagine agora que eu estou numa cena qualquer. Ele passou de estágio, está numa outra cena, está no outro stage, no outro estágio, né, numa outra fase do jogo, e ele morreu. Eu quero começar tudo de novo? Aí vai depender do que você está fazendo. Então, aqui no nosso caso, eu quero implementar o volta para a mesma cena que ele já está. Como é que a gente faz isso? Chama de novo o scene manager .getActiveScene e build index. Se você não quiser que fique muito complexo isso aqui, o que a gente pode fazer? Int scene index vai receber o quê? Isso aqui. E aqui dentro agora a gente coloca scene index. Isso é uma maneira mais didática de ficar. Quando eu faço só para mim, eu boto direto e fica grandão mesmo, mas é um método chamando outro método, eu estou acostumado a fazer, mas para quem está aprendendo, essa é a forma mais didática de fazer. E quando é que vai chamar esse reload scene? Depois que ele morrer. Mas para incluir um pouquinho de drama, não é instantaneamente depois. É bom esperar um pouquinho de tempo. Então, vamos voltar aqui para a animação lá do player. Vamos chamar aqui death. E vamos esperar aqui, ó, 10 frames, por exemplo. 15 frames, para dar um drama maior. E aí chama, ó, reload scene. Então, ao tocar aqui, o que é esperado agora? Inimigo vai encostar no player, player vai tocar a animação de hurt, acabou a animação de hurt, ativa lá o trigger death, por quê? Porque chama o método death, que só faz duas coisas. Ativa o trigger no animator death e coloca Can Move como false. Só que quando acaba a animação de death, a gente chama o método reload scene. Então, sem mais embromação. Então, matou. E não incluiu tanto drama assim, né? Porque 15 frames é muito rápido. Então, vamos botar aqui, em vez de 15 frames no death, vamos botar aqui até aqui esse qualquer coisa, né? 60 frames. Então, seria 1 segundo. Se o jogo estiver rodando a 60 frames por segundo. Agora, incluiu mais drama. Ficou, caramba, poxa, morri. E aí depois carrega. Beleza, gente? Um grande abraço e que Deus te abençoe muito.